Pegue a palavra de Deus. Você já vai sentar, mas eu quero ler o texto inicial da palavra em Lucas capítulo 5, verso 13. Lucas capítulo 5, versículo de número 13. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo: quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. Vou reler. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo: quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. Agora eu vou ler e toda a igreja vai repetindo em seguida, bem alto e bem forte. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. Oh glória! Você crê que essa maravilha aconteceu? Então desocupe as mãos e vamos aplaudir a esta palavra. Vamos aplaudir a esse Jesus que é maravilhoso. Aplauda e diga glória a Deus enquanto está aplaudindo. Vai aplaudindo e dizendo: glória, glória ao teu nome, Senhor. Você que está em casa à distância, aplauda a Deus também, glorifique a Deus também conosco. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus amado, Pai bendito e todo-poderoso, recebe os aplausos, recebe o louvor, recebe a adoração do teu povo, não só esses que estão aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, mas em qualquer lugar onde estiver alguém te aplaudindo e te glorificando. Derrama agora a tua bênção, a tua graça, a tua virtude e o teu poder. Envia a tua palavra com poder e autoridade, e que esta palavra, Senhor, ela agora vá e produza resultado, em nome de Jesus, amém. Diga amém, Jesus. Pode se sentar, por favor. Eu quero ler com você o relato desde o versículo 12. Então, mais uma vez, abra a palavra de Deus e vamos ler no verso 12 agora. E aconteceu que quando estava em uma daquelas cidades, a Galileia é um conjunto de 20 cidades, viu? E Jesus percorreu todas elas. O Lucas está dizendo que ele estava em uma daquelas 20 cidades da Galileia. Eis que um homem cheio de quê, gente? De lepra. Eu quero que você circule aí a palavra lepra, porque para você entender esta maravilha eu tenho que te falar bastante sobre a lepra. Eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. Já eu te conto mais sobre esse homem, mas agora eu quero te falar um pouco sobre a lepra. Nós estamos aqui lendo um relato de 2000 anos atrás. A ciência avançou muito nos últimos anos. Nesse último século, então, nem se fala. Nós estamos num ano de pandemia, e a pandemia começou em janeiro. Esta mensagem, não sei você quando é que você está me assistindo, né? Porque a mensagem fica aí no canal. Pessoas podem assistir essa mensagem que nós estamos pregando hoje, daqui a um ano, né? Não sei. Mas nós estamos pregando essa mensagem no mês de outubro de 2020. 10 meses de pandemia. Começou em janeiro, estamos em outubro. E agora em outubro,
já existem uma meia dúzia de vacinas diferentes, desenvolvidas em lugares diferentes do mundo, para combater a mesma doença. E a expectativa do Brasil e do mundo inteiro é que essas vacinas estejam disponíveis para toda a população até o final desse ano, que no mais tardar, nos 2 primeiros meses do ano, todo mundo já esteja vacinado. Essa é a intenção. Mas veja, acontecendo de fato isso que está mostrando que vai acontecer, vai ser a vacina mais rápida desenvolvida na história da medicina. Nunca se desenvolveu uma vacina tão rapidamente como essa vacina para combater a Covid-19. Então, por aí você vê o avanço que a medicina tem hoje. É incrível, não é? É uma coisa de a gente aplaudir a biomedicina, aplaudir os cientistas nesse aspecto, porque nunca foi tão rápido desenvolver uma vacina como agora. Quando a gente fala de doença há 2000 anos atrás, nós estamos falando de uma época em que se tratava doença com planta, se tratava doença com emplasto, não tinha laboratório, não tinha antibióticos, não tinha doenças, tratamentos para as doenças com cirurgia, não tinha isso tudo que a gente conhece hoje, há 2000 anos atrás não existia. Então quando você lê aqui que o homem chegou cheio de lepra, o que era a lepra daquela época? Como a medicina de 2000 anos atrás não tinha condição de dar um diagnóstico claro, a grande maioria das doenças de pele, preste atenção, a grande maioria das doenças de pele da época eram diagnosticadas como lepra. Hoje a gente sabe que não é bem assim. Só para citar, uma pessoa pode ter uma doença de pele chamada lúpus. Uma pessoa pode ter uma doença de pele chamada vitiligo. Uma pessoa pode ter uma doença de pele chamada hanseníase. Uma pessoa pode ter uma doença de pele chamada câncer de pele. Cada doença tem uma característica. Cada doença atinge em um grau, cada doença tem um tratamento. Então você vai no médico, o médico pode te dizer, olha, o teu caso é grave, é um câncer de pele. O médico pode dizer, não, o teu caso é uma doença que manifesta na pele, mas que é mais emocional. Isso aqui é fácil de tratar. Agora, naquela época não se tinha esse conhecimento. Então, qualquer pessoa que aparecesse com manchas na pele, eles já desconfiavam que era lepra. E eu vou te mostrar aqui, quero que você marque em Lucas 5, que a gente já volta aí. Eu quero que você vá comigo lá no Antigo Testamento, no livro de Levítico, capítulo 13. Tem gente que acha que esse tipo de livro está na Bíblia, que não sabe nem para quê. Tem gente que já leu esse livro e fala assim, eu não sei para que esse livro está na Bíblia, porque a gente lê e não entende nada. É um livro que a gente lê e Deus não fala com a gente. Engano seu. Tudo que está na Bíblia tem propósito. Aqui são leis que deveriam ser adotadas no caso de um diagnóstico de lepra. Levítico capítulo 13. Eu vou ler bastante, tá? Quero que você me acompanhe aí, desde o verso 1. Acharam? Levítico é o 3º livro da Bíblia. Está escrito assim: falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: o homem, quando na pele da sua carne houver inchação, você vê como é que se falava na época, né? Hoje a gente fala inchaço, né? Mas é a mesma coisa, né? Quando na sua carne houver inchação, ou pústula, ou empola branca, que estiver na pele de sua carne como praga de lepra, observe a palavra,
Qual é o termo que se usa para se referir à lepra? Praga. Grifa isso aí também. Por aí você vê que o povo tratava a lepra como uma coisa tão grave, que eles diziam que era uma praga. Como praga de lepra, então será levado a Arão, o sacerdote, ou a um dos seus filhos, os sacerdotes. Para aqui, deixa eu te fazer uma pergunta antes de prosseguir. Quem aqui já ficou doente pelo menos alguma vez na vida, não interessa qual tenha sido a doença, levanta a mão. Quem já? Já, né? E quando você esteve doente, por qualquer que tenha sido o motivo, você foi onde mesmo? No hospital, para ser atendido por um médico. É o normal, não é? Mas repara aqui, ó. O texto está dizendo que se a pessoa tivesse na sua pele sintomas de lepra, ela tinha que ir ao sacerdote. Está escrito isso na sua Bíblia? Ou está escrito médico? Está escrito médico? Sacerdote. E o sacerdote examinará a praga na pele da carne. Olha que interessante. Quem diagnosticava o doente de lepra não era o médico, era o sacerdote. Por que era o sacerdote que tinha que dar o diagnóstico? Porque eles entendiam que era uma doença espiritual, que era uma praga. A pessoa tinha sido atingida por uma praga, e só o sacerdote é que podia dizer se aquilo era fato. Versículo 3: e o sacerdote examinará a praga na pele da carne. Se o pelo na praga se tornou branco, e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, praga da lepra é. O sacerdote, vendo-o, o declarará imundo. Mas se a êmpola na pele da sua carne for branca e não parecer mais profunda do que a pele, e o pelo não se tornou branco, então o sacerdote encerrará o que tem a praga por 7 dias. Em outras palavras, vou usar um termo que esse ano se usou bastante: isolamento por 7 dias. A pessoa foi lá, o sacerdote examinou e falou: olha, olhando aqui não parece que é lepra, mas por precaução, 7 dias de isolamento. Veja a seriedade da coisa. Versículo 5: e ao 7º dia o sacerdote o examinará. Ou seja, a pessoa ficou 7 dias isolada, aí depois o 7º dia o sacerdote o examinará novamente. E eis que se a praga, ao seu parecer, parou, e a praga na pele se não estendeu, então o sacerdote o encerrará por outros 7 dias, e o sacerdote ao 7º dia o examinará outra vez. E eis que se a praga se recolheu, e a praga na pele se não estendeu, então o sacerdote o declarará limpo. Quem entendeu até aqui, levante a mão. A pessoa desconfia que tem lepra, para onde que ela vai? Para o sacerdote, não é para o médico não, para o sacerdote. O sacerdote examina, acha que é, mas não tem certeza, manda a pessoa ficar em isolamento 7 dias. Ela fica. Depois de 7 dias ela volta para um novo exame com o sacerdote. O sacerdote diz: parece que você está bom mesmo. Mais 7 dias de isolamento. E só depois de 14 dias é que a pessoa tinha alta. Isso se ela tivesse boa. E se não tivesse? Versículo 43. Vamos imaginar que 14 dias depois a pessoa ainda está com sintomas da lepra. Olha o que faziam. Havendo, pois, o sacerdote examinado, e eis que se a inchação da praga na sua calva ou meia calva está branca, tirando a vermelho como parece a lepra na pele da carne, leproso é aquele homem, imundo está. O sacerdote o declarará totalmente imundo, na sua cabeça tem a praga. Também as vestes do leproso em quem está a praga serão rasgados, e a sua cabeça será descoberta, e cobrirá o beiço superior, e clamará: imundo, imundo.
todos os dias em que a praga estiver nele, será imundo. Imundo está, habitará só, a sua habitação será fora do arraial. Diga misericórdia. Dá para você imaginar o sacerdote chegar para uma pessoa e dizer assim: infelizmente o teu caso é lepra mesmo. Ai meu sacerdote, e agora o que vai ser de mim? Bem, vou te passar o protocolo. Você é casado? Sim, sacerdote. Tem filhos? Sim, 5. Ele vai dizer assim: em primeiro lugar, você está terminantemente proibido de voltar para casa. Esquece a sua mulher, esqueça seus 5 filhos. Mas sacerdote, eles são meus filhos, ela é minha mulher. Você por acaso quer que a tua mulher fique leprosa? Você quer que os teus filhos fiquem leprosos? Não, claro que não. Então você não volta mais para casa. Mas e o meu emprego? Você não tem mais emprego. Ah, mas e o meu negócio próprio? Esquece. Mas e a minha vida? Você não tem mais vida. E o leproso podia chegar bem vestido. O sacerdote dizia assim: dá licença. Rasgava as roupas do leproso, rapava a cabeça do leproso, jogava cinzas na cabeça dele e dizia assim: escute, isso é lei. Você não pode entrar na cidade. Você vai morar nos portões da cidade, nos limites da cidade. Se a cidade começa aqui, você tem que ficar aqui, olha, no extremo, do lado quase de fora. E se você ver que vem alguém chegando ali, você por lei tem a obrigação de gritar para quem está vindo: imundo, eu sou imundo, não se aproxime, eu sou imundo. Imagina a humilhação. Pastor, até quando que o leproso tinha que viver assim? Até morrer. O que não ia demorar, porque a doença da lepra não tinha cura. Era uma doença degenerativa. Todos os dias o leproso acordava pior. Ele morria pela doença, ele morria pela má alimentação, ele morria pela péssima qualidade de vida, ele morria por uma depressão profunda, por uma tristeza profunda, porque a vida dele acabou. Então os leprosos sofriam muito. Deu para você entender agora como era a vida de um leproso? Aí a gente volta lá para Lucas capítulo 5, e a gente vê Jesus entrando em uma daquelas cidades. E como eu te falei, os leprosos não podiam morar na cidade. Eles ficavam ali, nos portões. Entre quem entra e quem sai, você sempre encontrava leprosos. Mas alguém falava com eles? Alguém dava a mão para eles? Alguém dizia para ele: você está precisando de alguma coisa? Pelo contrário, as pessoas passavam e diziam: porque essa peste não morre logo, fica contaminando a cidade. As autoridades queriam mais era que os leprosos morressem para poder tirar aquela má impressão de quem entrava na cidade, sabe? Então, aquelas pessoas sofriam com 3 coisas. O leproso sofria, número 1, com isolamento. Isolamento é bom ou é ruim? É bom ou é ruim? Eu não vou perguntar, vou pedir para levantar a mão não, mas se alguém aqui teve Covid, você teve que fazer isolamento. E se você teve que fazer isolamento, ainda que tenha sido lá na sua casa, com todo o conforto, com a sua televisão, seu Netflix, seu Wi-Fi, sua cozinha, né? Seu ar-condicionado, chegou uma hora que você estava de saco cheio de ficar em casa, é ou não é? Isolamento é ruim. Até para quem está praticando o isolamento em boas condições. Imagina esses miseráveis leprosos que estavam praticando o isolamento fora dos limites da cidade. Eles tinham que fazer as suas necessidades ali mesmo.
tinham que se vestir com aqueles trapos, e à medida que as lesões iam se agravando, não tinha enfermeiro para ir lá e fazer um curativo. Você acha que o enfermeiro ia lá fazer um curativo no leproso para ficar doente também? Então toda vez que surgia uma lesão nova, sabe o que o leproso fazia? Rasgava outro pedaço da própria roupa e atava. Então ele era todo mulambento, todo rasgado, ele cheirava mal, não tinha como tomar banho, porque se ele tomasse banho em alguma água, aquela água ficava contaminada. Era uma vida triste. Isolamento era o primeiro problema. O segundo problema que os leprosos tinham que enfrentar era a segregação. Todo mundo olhava com maus olhos, todo mundo virava as costas. E o terceiro problema era o preconceito. A vida de um leproso era esperar a morte chegar. Não tinha esperança para eles, não tinha nada que eles dissessem assim: amanhã vai ser melhor. Não. Amanhã vai acontecer o quê? O leproso pensava: amanhã eu vou acordar mais leproso do que eu estou hoje. Amanhã eu vou acordar mais podre do que eu estou hoje. Essa era a vida de um leproso. Só que quando eu venho aqui para Lucas capítulo 5, no verso 12, está escrito que esse leproso aqui, que a gente não sabe o nome. E por que a gente não sabe o nome? Porque ninguém perguntava o nome de um leproso. Um leproso era um indigente, era uma pessoa que não significava nada, então ninguém perguntava o nome. Mas esse leproso viu Jesus chegar, oh glória! Esse leproso está tendo o privilégio de ver Jesus. Quem gostaria de ver Jesus com os próprios olhos aqui, de carne e osso? Jesus está vindo ali, ó, e o leproso está aqui, naquela situação, cheirando mal, podre, com aqueles panos velhos atados nas feridas, e ele vê aquele santo homem se aproximando, e junto com ele vem os discípulos e uma multidão. E o evangelho diz que quando aquele leproso vê Jesus chegar, ele vai ao encontro de Jesus e ele se prostra. O judeu não se prostra diante de ninguém, porque o judeu é ensinado que se ajoelhar é só para Deus. Mas o que aquele leproso está fazendo? Ele está reconhecendo que Jesus é Deus. Por isso que quando a gente entrega a vida para Jesus, a gente faz isso como? De joelhos. Salvo quando a pessoa não tem condição física de ajoelhar, mas quando tem a gente pede para ajoelhar, porque isso é um ato de rendição. Ele se ajoelha diante de Jesus, ele olha para Jesus com aquela cara de coitado que ele tinha, e ele diz uma frase. Ele sabe que a chance dele não ser ouvido é grande, a chance dele ser ignorado é grande, então ele diz: eu tenho que falar tudo que tenho que falar em uma frase só. E qual foi a frase que ele disse? Veja aí na tua Bíblia. Ele diz: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Preste atenção, eu não sou professor de português, de gramática e ortografia, nada disso, mas tem um ponto de interrogação nessa frase aqui. Verifica aí se tem. É uma pergunta. Senhor, por acaso podes tornar-me limpo? É uma pergunta que ele está fazendo? Ele está fazendo o quê? Uma afirmação. Ele está dizendo: Senhor, começa que ele reconhece Jesus como Deus porque está de joelho, e ainda reconhece Jesus como Senhor, e ele diz: se tu quiseres, tu podes tornar-me limpo. Eu sei que tu podes fazer este milagre. Eu sei que o Senhor tem poder para operar esta maravilha. Oh glória! Isso tem nome, igreja. Isso se chama fé. E não qualquer fé. Isso se chama fé sobrenatural. Ele não está dizendo assim: Jesus, eu estou com uma dor de cabeça aqui, sabe, de ontem para hoje, que se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar.
Não estou querendo dizer que quem tem dor de cabeça não sofre, mas o sofrimento de um leproso, gente, era uma coisa sem comparação. Ele não está dizendo, se o senhor quiser, o senhor pode me aliviar essa dor nas costas. Ele está dizendo, o Senhor pode me curar da lepra. O Senhor pode, eu sei que o Senhor pode, eu só quero saber se o Senhor quer, se é da tua vontade, porque poder para me curar o Senhor tem. Para um homem que era um simples leproso, ele está sabendo mais do que muita gente que está dentro da igreja há décadas. Porque o que tem de pessoas dentro das igrejas hoje que tem uma ideia errada sobre Deus. Tem gente que quando está doente, ao invés de pedir para Jesus curar, ela diz, não, eu devo estar doente por um propósito de Deus. Deus quer que eu fique doente, que é para me purificar. Quando a pessoa está passando uma provação financeira, uma luta financeira, uma crise financeira, ao invés de pedir para Jesus a bênção, ela diz, não, eu estou passando por esse aperto, que deve ser da vontade de Deus, Deus deve estar querendo que eu me torne uma pessoa mais espiritual. Está passando uma crise no casamento, ao invés de pedir a Jesus o socorro, fica dizendo, não, acho que é da vontade de Deus que a gente brigue todo dia, e Ele me ameace com faca, e eu também digo que eu vou embora para a casa dos meus pais, e os meus filhos vejam isso tudo acontecer, mas Deus deve ter um propósito. Tem gente que acha que é da vontade de Deus ver o sofrimento dos seus filhos. Tira essa ideia da sua cabeça. Deus não quer te ver sofrendo assim. Deus não quer te ver doente, Deus não quer te ver na miséria, Deus não quer te ver infeliz, Deus não te quer ver você vivendo uma vida de tristeza e de dor. Deus quer te ver vivendo uma vida de vitória, de alegria, de bênção, de felicidade, de realização. Eu não estou dizendo para você que vai ser só bênção. Vai ter luta? Vai ter tribulação? Vai. Mas não é vontade de Deus que você viva uma vida como daquele leproso. Então, quando o leproso afirmou, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar, a resposta de Jesus foi primeiro com uma atitude. Alguém, não sei quem, disse que uma atitude vale mais do que? Poxa, achei que a igreja inteira ia falar um coral assim, mas ninguém completou a frase. Corta aí, vamos falar de novo. Diz o ditado que a atitude vale mais que 1000 palavras, né? O homem era leproso, todo mundo tratava ele com preconceito, com segregação, com nojo. Desde que aquele homem se tornou leproso, ninguém queria nem chegar perto dele. Mas quando ele se aproxima de Jesus, com uma certa distância, se ajoelha e faz aquela afirmação, antes de Jesus dizer qualquer palavra, dá glória a Deus, igreja. Antes dele dizer qualquer palavra, olha o que diz o versículo de número 13: e ele, estendendo a mão, tocou-lhe. Jesus tocou em um leproso. O que aconteceria se alguém tocasse num leproso? Ficaria leproso. E alguém pagava para ver? Ninguém pagava para ver. Depois que a medicina avançou, aí descobriu-se que não era assim tão grave. A medicina atual descobriu que a lepra não se passava por contato com as mãos, como se imaginava. A lepra transmitia-se mais por um contato mais íntimo, por gotículas de saliva, uma transmissão até muito semelhante à Covid-19. Não era da forma como se achava. A medicina da época era atrasada, né? Mas as pessoas não queriam pagar para ver. Então ninguém tocava num leproso. Quando Jesus estendeu a mão
e tocou no leproso, o que ele estava dizendo com a sua atitude? Que ele é maior do que aquela doença, que ele não estava nem um pouco preocupado com aquela doença, porque ele tem todo o poder no céu e na terra. Você acha que o nosso Deus está com medo dessa pandemia? Você acha que o poder de Deus está ameaçado pela Covid-19? Você acha que Deus está com medo do que está acontecendo no mundo? Eu quero que você estenda a sua mão agora e veja pelos olhos da fé que Jesus está estendendo a mão dele na direção da sua, está tocando a tua mão, está dizendo: fica tranquilo que eu estou te tocando, eu estou te segurando pela tua mão direita, e eu estou te dizendo: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu sou quem te levanta, eu sou quem te sustenta com a destra da minha justiça. Ele está com as mãos estendidas para você. Foi só Jesus estender a mão para o leproso que eu imagino as lágrimas rolando na face dele, porque ele pensava assim: eu não sei quanto tempo ele ficou leproso, não sei, até gostaria de saber, mas eu não sei. Mas eu tenho certeza que quando Jesus estendeu a mão para ele, ele pensou assim: quanto tempo faz que ninguém me toca como ele está me tocando, que ninguém me estende a mão como ele está estendendo. E depois que Jesus tocou nele, Jesus não disse: sai daqui, imundo, como todo mundo dizia. Olha a frase que Jesus disse para o homem: quero ser limpo. Por que Jesus disse isso? Ora, o homem afirmou uma coisa, Jesus afirmou outra. O que o homem afirmou, o leproso? Se tu quiseres, tu podes me purificar. E Jesus do outro lado respondeu: você quer saber se eu quero te purificar? Eu quero te purificar, seja limpo agora. Quem aqui quer uma resposta de Deus? Você quer saber se Deus quer te curar? Ele está usando a minha boca para dizer: eu quero te curar, seja curado agora. Seja curado agora. Pastor, mas você nem orou. E nem vou orar. Jesus orou. Está escrito aqui que Jesus orou pelo... Ele simplesmente disse: você quer saber se eu quero te curar? Eu quero, seja curado. É vontade de Deus que você tenha saúde. É vontade de Deus que você tenha prosperidade. É vontade de Deus que você tenha o Espírito Santo. É vontade de Deus que você tenha um casamento feliz e realizado. É vontade de Deus que você tenha filhos que só te deem alegria. Essa é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando Jesus disse isso para o leproso, no mundo espiritual aconteceu algo. Olha o verso 13: e logo a lepra desapareceu dele. Toda a igreja fica de pé. Bastou Jesus dizer: essa é a minha vontade, seja curado, ser limpo. A lepra desapareceu. Mas a lepra não era uma coisa, sabe, puxa, que coisa horrorosa. Era, mas diante do poder de Deus a lepra acabou. Só te atualizando, a lepra hoje não se chama mais lepra, porque essa palavra lepra vem do grego, escama. Em grego lepra significa escama, uma semelhança de como ficava a pele de um leproso. E essa palavra foi tão mal vista por muitos e muitos anos, que a medicina entendeu que tinha que parar de chamar de lepra, porque as pessoas ficavam, sabe, receosas de dizer que tinham isso. Então passaram a usar um nome mais científico, mal de Hansen, ou hanseníase. Essa doença foi vencida, graças a Deus. Diga graças a Deus por isso. No ano de 1987, quem já era nascida em 87? Já, né? Ninguém quer confessar não, mas você já era nascido, já.
Eu também já era nascido já em 87, já estava no berço já essa época. Mas no ano de 1987, um médico venezuelano chamado Jacinto Convite desenvolveu uma vacina para tratar a lepra. E esse médico venezuelano conseguiu dar ao mundo essa resposta para vencer essa doença. Os leprosários foram extintos da maior parte do mundo. Infelizmente eles ainda existem na África, mas na maioria dos países do mundo não tem mais leprosários. Eu anotei aqui para não esquecer, esse médico chamado Jacinto Convite foi premiado com o Prêmio Nobel de Medicina, foi premiado com o Prêmio Príncipe das Astúrias, foi honrado pela Organização Pan-Americana de Saúde como herói da saúde pública e foi honrado por Deus com uma vida longa. Ele morreu aos 100 anos de idade, em 2014, de velhice, sabe? Quando essa pessoa viveu assim até não querer mais, foi isso. Então hoje, se alguém tiver alguma doença de pele, a medicina trata. Vai dizer, não, isso aqui é lúpus, vamos tratar. Isso aqui é vitiligo, vamos tratar. Isso aqui é herpes, vamos tratar. Isso aqui é hanseníase. Mas tem tratamento e tem cura. Se a pessoa fizer o tratamento, todos os medicamentos são dados de graça pelo Ministério da Saúde, a pessoa fica curada pela medicina. Só que ainda existe uma lepra que só Deus pode curar. E eu quero te dar a má notícia agora. Poxa, pastor, eu precisando de boa notícia, vai me dar uma má notícia. Você está leproso. Essa é a má notícia. Você está leproso. Não adianta procurar na pele, não, porque não é dessa lepra que eu estou falando. Existe uma lepra em todos os seres humanos. Essa lepra está claramente descrita na palavra. Eu vou ler para você Isaías 64, verso 6. Põe na tela para mim, pastor, por favor, o pessoal ver. Isaías 64, 6. Mas todos nós somos como o imundo. Quem era chamado de imundo naquela época? Quem? Só o leproso que era chamado assim. Quando o leproso via alguém, ele mesmo dizia, eu sou imundo. E quando alguém tinha que falar com o leproso, não chamava ele pelo nome, chamava de imundo. Então imundo era codinome para leproso. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. Trapo da imundícia era o nome que se dava para a roupa que o leproso usava. E todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebatam. Pastor, que lepra é essa que eu tenho, que todo mundo aqui tem? Essa lepra chama-se pecado. E não adianta você dizer que não tem, porque tem. Todos nós estamos contaminados com essa lepra chamada pecado. Tinha cura para a lepra naquela época? Tinha, sim ou não? E cura para o pecado? Existe alguma coisa que o ser humano possa fazer para não pecar? Porque alguém pode dizer assim, hoje eu não vou pecar, hoje eu vou ficar na unção. Aí você pega o teu carro e vem dirigindo para a igreja, aí alguém atravessa na sua frente, você já perde a bênção no caminho, né? Ou acontece alguma coisa no trabalho e você já se irrita, ou seu filho apronta uma e você perde a cabeça, aí você fala, puxa, só porque eu falei que não ia pecar, agora também já pequei, aí você já, né? Como é que faz para não pecar? Qual que é a vacina contra o pecado? Eu glorifico a Deus, porque Jesus providenciou a vacina para essa lepra. Essa lepra chamada pecado é só Jesus que pode limpar. Olha aqui, primeira carta de João,
capítulo 1, verso 7. Você já está leproso, então eu, se fosse você, aceitava o remédio. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Vamos aplaudir o Senhor. A lepra é o pecado e a vacina é o sangue de Jesus. Feche os teus olhos agora, toda a igreja. Você entendeu a mensagem? Você precisa agora receber a Jesus Cristo como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador da sua alma. Porque só Jesus e mais ninguém pode te limpar, pode te lavar dos teus pecados. Por isso eu quero perguntar aqui nesta igreja hoje, ouvindo esta palavra, tem alguém que quer entregar a vida a Jesus? Recebê-lo como único Senhor e Salvador? Levante a sua mão agora bem alto, junto com a minha mão, se você quer. Pastor Ademir, eu quero entregar minha vida para Jesus, eu quero recebê-lo como meu Senhor e como meu Salvador. Levante a mão se tem alguém que ainda não fez isso e quer fazer agora. Talvez você diga, pastor, eu já entreguei, mas eu me afastei, eu enfraqueci, eu desanimei, eu caí, eu quero me fortalecer, eu quero voltar para a comunhão com Deus. O que eu faço? Levante a sua mão agora e eu oro por você. Se tem alguém aqui que está afastado da presença do Pai e quer se fortalecer, levante a mão que eu vou orar. Pastor, eu estou me sentindo fraco na fé. Levante a sua mão que eu vou orar e o Senhor Jesus vai te fortalecer e você vai vencer esse mal, essa lepra. Agora deixa eu falar com você que está em casa me assistindo. Você está leproso. Você está leproso. E só o sangue de Jesus pode te purificar desta lepra. Não adianta, você pode fazer promessa para quem quiser. Você pode acender vela para quem quiser. Você pode fazer o sacrifício que for para qualquer entidade que você ache que é poderosa. Ninguém pode apagar um único pecado seu, a não ser Jesus. Porque Jesus foi o único que morreu na cruz para te salvar. Aí onde você está, quer entregar a vida para Jesus? Quer? Ainda que eu não verei, porque não é para mim mesmo. Aí onde você está, levante a mão. Ninguém vai entender nada, mas você sabe o que está fazendo. Faz um sinal para Deus, levante a mão agora. Pastor, eu estou numa situação que não dá para levantar a mão. Pisque os olhos, faça algum gesto, diga alguma coisa. Diga, eu aceito, eu recebo. Eu vou orar por você agora. Eu vou dobrar os meus joelhos aqui no altar. E se você puder, faça isso aí onde você está. Dobre os teus joelhos aí diante da tua TV, do teu computador, com o seu celular na mão, assistindo esse vídeo. E eu quero que você coloque a mão sobre o coração e ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, neste momento, eu assumo que sou pecador, que sou leproso, mas eu creio que o sangue de Jesus me purifica de todos os meus pecados. Apaga, Senhor, as minhas iniquidades, escreve o meu nome no livro da vida, me dá forças para permanecer nos teus caminhos, até o dia glorioso da tua volta. Eu vou continuar aqui orando por você, Senhor meu Deus e meu Pai. Eu nem sei porque eu estou orando assim, mas eu sinto o teu Espírito me mover, porque há pessoas que vão assistir em casa, ou até em lugares que eu nem imagino, e essa pessoa está agora se entregando ao Senhor. Então escreve esse nome agora no livro da vida. Faz uma obra maravilhosa de libertação, de salvação, de transformação na vida desta pessoa, em nome de Jesus. Meu Deus, ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como carmesim, eles vão se tornar alvos como a neve.
porque o teu sangue vai nos purificar de todo o nosso pecado. Que assim seja feito. Amém. E graças a Deus.